Boa noite, boa noite, boa noite. Eu, pastor Nilson Teixeira, mais uma vez, essa noite, trazendo uma ministração que ela fica em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27 ao 31. Ó amantíssimo Deus e Pai, traz esclarecimento à minha mente, traz a capacitação e a minha sabedoria, Senhor. Que venha possa vir dos altos céus para que eu possa, Senhor, trazer todas as palavras que convém a Ti falar para o povo, meu Pai. Que não seja aquilo que o povo queira ouvir, mas sim o que Tu queres transmitir para o povo. Assim eu te peço, assim eu glorifico o teu santo nome. Me dá entendimento, me dá capacitação para as palavras, seja cada vez mais que saiam da minha boca, sejam suas, mas não minha, em nome de Jesus. Amém. Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27 ao 31, diz o seguinte: Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as coisas que são fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as coisas que são desprezíveis, sim, as coisas que não são, para reduzir a nada, e aí as coisas que são, para que nenhuma carne se glorie em sua presença, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual por parte de Deus nos foi feito sabedoria, e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie-se no Senhor. Aqui é uma palavra muito simples que eu vou trazer para vocês bem breve. Tem muitas pessoas aí, muitos pregadores, até muitas pessoas aí, profetas aí, que eles se gloriam muito no que eles fazem. Eles esquecem que tudo vem da glória de Deus. Por isso que Deus está falando aqui que Ele confunde as coisas. Mas Deus confunde as coisas loucas para... Aqui. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Então a gente às vezes não consegue entender nada, há tudo embaralhado para lá e para cá, mas no final Deus explica tudo. E aqui quase no finalzinho Deus diz também sobre as pessoas que se gloriam a si mesmo. Ele que aqui no final diz, no versículo 31, para que, como está escrito, aquele que se glorie-se no Senhor. Para a gente toda a glória é elevada ao Pai eterno. A gente não tem que se gloriar por aquilo que eu estou fazendo. É isso, por exemplo, que eu estou fazendo agora. Eu estou trazendo uma mensagem curta e breve para vocês ouvirem, mas não é glória minha, não é eu que estou levando. Deus está me manifestando sobre o seu Espírito Santo para que eu possa ter a sabedoria e a capacitação para ministrar essa palavra para vocês. Porque quem seria eu para ter o entendimento das Santas Escrituras se não fosse o Espírito Santo de Deus trazer o entendimento e a capacitação para a minha vida? Eu não saberia nada, porque a Bíblia é um livro, é um dos maiores livros que existe, é um dos livros mais lidos no mundo inteiro, e esse livro é muito complexo. Tem muitas coisas que as pessoas vão contestar, vão dialogar, mas se você não tiver o entendimento do Espírito Santo de Deus, você não vai conseguir entender a palavra de Deus. Por isso que ele diz que quando você dar algo para alguém, passa a alguém algo sobre as Escrituras ou algo parecido, que você não se glorie a si mesmo, glorie-se no Senhor, porque a capacitação, o entendimento, a sabedoria vem do Espírito Santo. Aí eu vou repetir de novo aqui o verso 27 e alguns versos. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele confunde tudo para poder nos estar mesmo atordoados para não entender nada. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para que confundir as coisas que são fortes. Então ele confunde tudo. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as coisas que são desprezíveis, sim, as coisas que não são, para reduzir a nada as coisas que são. Então ele confunde e depois desconfunde tudo para poder a gente começar a entender as coisas. Aí vamos continuar lendo. Para que nenhuma carne se glorie em sua presença, para isso uma carne minha mesmo, se gloriar em mim mesmo, porque se eu me confundir, eu vou me confundir, não vou saber explicar nada. Se o caso for fizer alguma coisa, eu ficar todo confuso, eu não vou conseguir desconfundir nada, eu não vou conseguir desembaralhar nada. É igual um jogo de quebra-cabeça, eu vou ali embaralhar tudo, embaralhar, se não tiver nenhuma inspiração, caramba, cadê? Não vou conseguir montar, não vou conseguir resolver esse problema.
É a mesma coisa nas escrituras, na palavra, naquilo que Deus traz pra gente. Ele confunde tudo para nos confundir mesmo, para poder nós depois ele trazer o entendimento e a capacitação para cada um. Então não adianta você ler a palavra, ler. Por isso que muitas pessoas, quando estão lendo as escrituras, dizem: eu não estou entendendo nada. Eu não consigo decifrar nada, eu não consigo porque não está tendo a inspiração do Espírito Santo para entender. Porque de repente é uma pessoa que tem um coração duro, que essa pessoa pode achar, tudo sou eu, tudo eu posso, tudo eu quero, tudo sou eu, tudo, mas não é. Você pega as Santas Escrituras, por isso que a gente orienta. Quando você pegar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, você tem que chegar a orar: Senhor Deus, Pai, me dá o entendimento, me dá a capacitação, me dá a sabedoria para entender suas Escrituras. E Ele vai te esclarecer tudo aquilo que tu tem. Depois, quando terminar de ler tua Bíblia, tu vai: Senhor, obrigado por ter me dado o entendimento, a capacitação e a sabedoria para entender. Porque muitas pessoas às vezes lê, como, vou dar um outro exemplo também, a Bíblia está fechada. É um livro como um qualquer. Se ele não for aberto, lido e praticado. Não adianta eu só ler, não entendi. Eu entendi, mas não pratiquei. É a mesma coisa. Se torna como se fosse um dicionário que a gente só abre para consulta. A Bíblia não é um livro de consulta. O dicionário é um livro de consulta de palavras complicadas, por palavras às vezes que a gente não tem o cotidiano de praticá-la constantemente. Nós temos que chegar lá e consultar no dicionário. Mas a Bíblia não. A Bíblia não é um dicionário para você de vez em quando consultar a palavra de Deus se está certo ou está errado, não. A Bíblia é para você ler e praticar constantemente. Eu tenho o costume de dizer que eu não leio mais a Bíblia, eu gosto de estudar a Bíblia. Por que estudar a Bíblia? Porque ela é um livro que constantemente você tem que praticar ela constantemente, estudá-la constantemente para você conseguir entender o que está escrito. Se você não conseguir entender, releia, pede esclarecimento. Senhor, não estou conseguindo entender, me dá. Aí Deus esclarece uma coisa, daqui a pouco você pede, não, Deus esclarece outra coisa, você vai começando a ser cada vez mais capacitado, mais entendido das Escrituras Sagradas, você começa a se esclarecer mais. Aí eu vou lá no último versículo que eu li no 31. Para que, como está escrito, aquele que se glorie no Senhor. Eu vou dar glórias do meu aprendizado, eu vou dar glória à minha sabedoria, eu vou dar glória à minha capacitação, mas essa glória que ela veio recebida dos altos céus para mim. Não que eu vou me gloriar, não é só eu. A glória é para dar a Deus. A glória é para dar a Deus. Ele que te dá o entendimento, Ele que te dá a capacitação, Ele que te dá a sabedoria para tu entender as Escrituras. Eu espero que essa pequena ministração possa ter entrado no coração de vocês, porque aqui é uma pequena pincelada em cada escritura quando eu leio toda semana. Não é para fazer uma pregação profunda, para vocês aprofundar, para vocês terem um gostinho. Se tiver dúvida lá no grupo, me chama lá no grupo. Eu vou deixar meu telefone embaixo aqui, deixar meu telefone aqui embaixo para vocês poderem me ligar, tirar uma dúvida mais complexa. Eu vou te atender, eu vou esclarecer uma dúvida mais concreta que vocês estão precisando. Mas aqui é só para vocês terem um pouco de entendimento, porque a gente tem que se gloriar o tempo todo em Deus. E Deus confunde as coisas loucas para confundir nossa mente e a gente não saber o que está fazendo. Mas logo depois Ele traz esclarecimento, que ela vem da glória divina do Espírito Santo para nós fazermos o entendimento da palavra. Vamos ler e praticar a palavra de Deus, porque só ler não adianta. A gente tem que orar, pedir esclarecimento a Deus e capacitação para poder entender as Escrituras e depois agradecer a Deus por tudo que Ele está te ensinando. E assim a gente vai ficar enriquecendo cada vez mais o nosso vocabulário, o nosso entendimento e a nossa capacitação, a capacitação dentro do Evangelho e dentro das Escrituras Sagradas, porque não é fácil. Não é fácil tu ler a Bíblia e entender. São 3.000, eu não me lembro agora a contagem certa de quantos versículos tem na Bíblia, mas são muitos versículos que tem na Bíblia. São 23.000 ou 33.000 versículos, se eu não estou enganado. São muitos versículos para poder a gente conseguir entender todos eles. Amém? Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, hoje e sempre. Amém?